Nós vamos dar continuidade aí, como tenho feito nas terças, ao livro de Provérbios. Então você já deve estar vendo aí na sua casa o título aí. Nós vamos dar prosseguimento a partir do versículo 24. Nós paramos no verso 23. E hoje a gente vai ver as consequências de abandonar ou de não dar ouvidos à sabedoria. Provérbios 1, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Mas, porque clamei, vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes, rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aqui nós temos a parte final do capítulo 1 de Provérbios. Salomão começa trazendo para nós uma geral do livro. Nós vimos o versículo-chave, que a gente sempre tem que lembrar no verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Depois do verso 8 em diante, começa uma sessão aí aconselhando, como se tivesse um pai aconselhando o filho, por isso que começa filho meu, ensina e tal. Nós vimos ali algumas tendências ruins que já há em nós. Aqui no verso 20 em diante, nós vamos ver a sabedoria aqui sendo tratada como se fosse uma mulher gritando aos quatro cantos das praças, avisando a todos onde encontrar aí, a direção do Senhor. Então é muito importante a gente entender isso, né? A sabedoria não é literalmente uma mulher. Então, ela é como se estivesse lá gritando. Nós vimos na última vez, né, a sabedoria sendo tratada como alguém que ia ser entrevistada. De onde ela veio, o que ela diz, a quem que ela direciona o seu recado. No verso 22, nós vimos aí ela falando justamente para os homens, para nós, pecadores. Né? E o verso 22, ele diz, até quando, honestos, amarei a honestidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Aí, então, a gente parou no verso 23, né? Atentai bem à repreensão. E hoje nós vamos seguir do verso 24 em diante. Então, a partir desse trecho que nós lemos, nós podemos perceber algumas coisas. A primeira delas é a nossa tendência em rejeitar a sabedoria. Como eu falei para vocês, é fácil ler sobre sabedoria, falar sobre sabedoria, mas é difícil colocar em prática a verdade sobre a sabedoria, porque nós somos pecadores. Nós já vimos aqui em outros versos as nossas tendências ruins. O livro de Provérbios é um livro muito especial, como toda a Bíblia, obviamente, que traz para nós uma série de diretrizes para a gente se entender também. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos conhecemos. Quanto mais entendemos a palavra de Deus, o que ela diz sobre nós, mais nós percebemos quem nós somos de verdade. E as tendências que temos, infelizmente, por causa do pecado, elas não são boas. E uma delas é o fato de que, geralmente, nós desprezamos a verdadeira sabedoria. Nós vemos isso aí no verso 24 que a gente leu, mas que eu clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Né? Você vê, ela estende a mão, é como se fosse o próprio Deus misericordiosamente vindo até nós, para nos dar a verdadeira sabedoria, para nos acordar da nossa loucura, da nossa rebeldia, e ainda assim foi recusado. Não houve quem atendesse. O verso 25 também diz, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Aí o verso 29 diz, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. E ao verso 30, não quiseram o meu conselho
e desprezaram toda a minha repreensão. Perceba as palavras que são trazidas aí na nossa tradução, né? Recusaram, não atenderam, no verso 29, aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Essa sabedoria não é qualquer sabedoria, é do próprio Deus, vindo até nós. Então a nossa tendência é rejeitar. Nós temos uma tendência àquilo que é ruim, a fazer aquilo que é errado e a rejeitar aquilo que é bom. Isso está no coração de todo pecador. Por isso que a gente precisa se analisar sempre, por isso que a gente precisa olhar para a palavra de Deus e ela é o único remédio para esse tipo de mal. Então, a sabedoria aqui não é um direito, é um privilégio que Deus está dando. Um privilégio muito grande sendo dado a pessoas que voltaram as costas para Ele. Não há quem busque a Deus, todos o rejeitaram, e a sua sabedoria principalmente. Por isso que nós vivemos um mundo que é voltado e é focado, afundado na loucura e na tolice, porque desprezaram o conhecimento de Deus, desprezam a palavra de Deus, desprezam o próprio Deus, a sua autoridade, o seu ensino, né, e a direção que a sua palavra traz. Então, a tendência humana é essa. Nós vemos isso na Escritura. Por exemplo, se nós lermos Amós, se você for um pouquinho mais na frente aí, o profeta Amós é um dos profetas menores, e lá tem um trecho onde Deus está repreendendo o povo de Israel. Capítulo 8 de Amós, no verso 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Às vezes a gente lê esses textos fora do contexto e a gente pensa que é assim, uma coisa boa. Nossa, Deus vai trazer fome da palavra. Não, aqui é uma punição. É a ira de Deus sobre o povo, dizendo que vai chegar o dia em que vai ter esse desejo de ouvir, mas não vão encontrar. O verso 12 de Amós diz, do capítulo 8, andarão de Maimá, do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria, porque na época eles estavam, em vez de buscar Deus e a direção dos profetas de Deus, como o próprio Amós, eles estavam buscando nos ídolos. E Deus, como punição, fechou a fonte do verdadeiro conhecimento e da sabedoria. E aí ele fala, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, ele está zombando deles, vai lá buscar o Deus de vocês. E como é certo viver o culto do Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Ou seja, Deus fechando a fonte para a sua palavra. Deus ele concede sabedoria a quem Ele quer. Ele abre acesso à sabedoria a quem Ele quer. Ele é o dono de tudo. Ele é o Deus que graciosamente oferta isso e chama os nécios, os loucos, os zombadores para que ouçam a sabedoria. E o eco desse grito do Senhor continua pela eternidade até chegar em nós hoje. Por isso que nós devemos estar atentos. Quando a palavra de Deus é pregada para nós, é ensinada a nós, não é um direito, não. É um privilégio que Deus está dando. É um privilégio poder conhecer a palavra e até ensinar. E é um privilégio poder ouvir a palavra e ter liberdade de estudar, de pregar, de falar dela. É um privilégio graciosíssimo da parte de Deus. Quando nós lemos também lá nos Evangelhos, em Mateus, se você for lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, é interessante ver também os outros textos bíblicos para a gente ver a harmonia da coisa. E aí o capítulo 11 de Mateus, aqui, verso 27, diz assim, aqui é Jesus falando, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, depende da vontade de Deus, da direção de Deus, que a gente entenda as verdades, a sabedoria e todo o brilho que vem da palavra do Senhor. E aí o verso 28 de Mateus 11, que é conhecido, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí ele segue o texto. Mas é interessante que também o verso 25 e 26, né? Vai falando no verso 25 aí de Mateus 11, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu acho isso tremendo, ao mesmo tempo causa temor no meu coração, porque nós com muita facilidade também rejeitamos.
Às vezes nós lemos esses textos e a gente pensa já naquelas pessoas que não querem encontro com a palavra, mas a gente esquece que até nós, como crentes, devemos vigiar nosso coração constantemente, porque às vezes com as nossas ações e omissões nós deixamos a palavra de lado. Nós não damos valor ao acesso que temos a ela. Ou seja, nós temos hoje Bíblias eletrônicas, nós temos Bíblias de várias cores, nós temos Bíblias de várias traduções, nós temos tido, pela graça de Deus, acesso a bons livros, a boas pregações, a um bom ensino, e ainda assim muitas vezes desprezamos tudo isso. Não damos valor a tudo isso. Enquanto irmãos que estão, sei lá, presos, irmãos que estão lá na Coreia do Norte, na Ásia e outros países de tremenda perseguição também, como na China, né, sei lá, fariam muita coisa para ter acesso àquilo que nós temos e que não damos valor, ou às vezes nos familiarizamos tanto que tratamos como se fosse simplesmente um luxo, né? Então a gente precisa pensar seriamente nesses detalhes, na bondade de Deus. Ainda aí em Mateus 13, versículo 10, Mateus 13, 10, aí tem Jesus falando sobre as parábolas, óbvio, nós não vamos ler o trecho todo, mas ele fala assim no verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? As parábolas nós vimos algumas já na igreja, e vocês já tiveram a oportunidade de ver outros pastores também pregando nelas, sabem que as parábolas são a maneira de Jesus falar diferenciado, mas aí o verso 11 diz, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Ou seja, não é todo mundo que consegue entender a sabedoria e as verdades de Deus. Elas são espirituais, elas se discernem espiritualmente. E sem a própria direção do Espírito Santo, não entende. E eu acho isso fantástico, assim, no sentido de que não depende do seu diploma, não depende da sua formação, não depende da sua condição social, depende de quem o Senhor quer, né? Como Paulo repete lá em Romanos, né? Não depende de quem quer, mas de quem o Senhor tiver misericórdia. Isso envolve todo o campo do conhecimento de Deus, desde a salvação até como vivermos para a glória dele. Vem dele, dependemos dele. É ele quem nos faz enxergar, é ele quem nos faz entender. Por isso que nós devemos orar, e aqui mais um motivo de oração constante nas nossas vidas, para que ele nos permita entender cada vez mais a sua palavra, as suas verdades, aquilo que ele requer para nós nela. Porque são verdades que, se não for pela graça dele, nós não compreendemos, nós não conseguimos colocar em prática, nós só ficamos como meros ouvintes. Então, eu ainda queria ler Romanos 11. Romanos 11 também diz assim, aí na palavra do Senhor, Romanos 11, verso 7. Romanos 11, 7 diz assim. Deixa eu só abrir aqui. Romanos 11, 7 diz, aqui Paulo está argumentando sobre o futuro do povo de Israel, explicando que durante um tempo Deus não permitiria que eles entendessem algumas coisas, aqui envolve coisas futuras inclusive. E o verso 7 ele diz assim, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, né? Está aqui até a época em que a carta tinha sido escrita, e diz Davi, está citando o Antigo Testamento, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição, escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Ou seja, aqui é um momento em que Deus, como punição a Israel, e eles ainda vivem esse momento, eles permaneceriam sem enxergar as verdades de Deus, vamos dizer, o andamento dessa sabedoria de Deus trazida até nós por meio da sua palavra. Então Deus fecha os olhos, os ouvidos, né? Então ele é o Deus de toda sabedoria. Ele é o Deus que faz com que entendam aqueles que ele quer que entendam, né? Eu me lembro da música do grupo Logos, quem tiver que crer, sei que crerão. Quem tiver que ouvir, vai ouvir. Quem tiver que entender, vai entender. Nós temos a obrigação de pregar a palavra a todas as pessoas, a chegar ao máximo de pessoas possíveis, investirmos pesadamente em missões, no ensino da palavra, na pregação da palavra, sabendo que vão ouvir quem tem que ouvir, vão crer quem tem que crer. E isso não depende de nós, vem pelo poder do Senhor, vem pela sua graça e pela sua bondade. Então, lá em Provérbios a gente está vendo a sabedoria estendendo a mão, indo até as pessoas e ainda assim
elas rejeitam essa sabedoria, rejeitam o ensino do Senhor. E Deus às vezes esconde como castigo, porque a única palavra que pode salvar é a dele. A única verdade, na verdade, bem redundante, né? A verdade suprema é ele, mas ele se revela a quem ele quer. Ele traz para si aqueles a quem ele quer. Ele abre as portas para aquele que ele quer. Mas ele faz com que essa voz seja ecoada por todos os lugares para chegar aonde tem que chegar, para salvar quem tem que ser salvo. É um Deus soberano. É o Deus que é dono de todas as coisas. É o Deus que tudo faz conforme lhe apraz. É o Deus que é dono disso tudo. Então não é uma sabedoria que pode ser comprada, não pode ser conseguida pela astúcia humana. Ela é uma sabedoria que é dada livremente pela graça do Senhor e vem dele e pertence somente a ele. Então, geralmente a nossa tendência é odiar a verdade, voltando lá para Provérbios, né? A gente vê aí no verso 25, antes rejeitasse todo o meu conselho, não quisesse a minha repreensão. Nós, por natureza, não gostamos de ser repreendidos, nós não gostamos de ser confrontados, nós não gostamos de ouvir a verdade. E ultimamente no Facebook, nas redes sociais, tem tido uma brincadeira da pessoa mandar as outras dizer o que é que pensam sobre ela. Nós sabemos que quando temos que dizer o que pensamos sobre alguém, ser sincero com aquela pessoa, provavelmente 99% de chance que essa pessoa não vai gostar. Nós não gostamos, por causa da tendência pecaminosa do coração, de sermos confrontados, de sermos repreendidos, de ouvir que estamos errados. E você acha que Deus se importa que você vai fazer cara feia? Não. Você acha que Deus se importa no sentido de que ele vai ficar magoado, chateado e vai ficar com trauma? Não. Deus está sendo misericordioso conosco. Nós é que precisamos nos voltar para ele, nos arrepender e pela graça dele quebrarmos a dureza do nosso próprio coração. Então as pessoas não gostam de ouvir a verdade, as pessoas não gostam porque a verdade ela dói, mas ela é libertadora. É por isso que o Evangelho é uma mensagem incômoda. É por isso que a palavra de Deus ela não vem para amaciar nosso ego, ela não vem para nos adular, ela não vem para nos exaltar, ela vem para exaltar Deus, ela vem para nos confrontar, ela vem para nos chamar ao arrependimento, ela vem para nos chamar à mudança de vida, ela vem para nos chamar a negar nós mesmos e muitos dos nossos desejos que são contra o Senhor. Então não é uma mensagem que vai agradar. E a sabedoria de Deus ela vem assim, o homem vai repreendendo, verso 25, né? Eles não quiseram minha repreensão, ou seja, eu não estou nem aí para Deus. Hoje as pessoas reagem da mesma forma. As pessoas elas escolhem a igreja não se a igreja prega a verdade, mas elas escolhem igrejas porque eu quero uma igreja para me sentir bem, eu quero um lugar onde eu me sinta confortável, né? Eu quero um lugar onde eu ouça coisas que me agradem. Por isso que esses pregadores da televisão eles têm um espaço, um alcance muito grande, porque eles falam o que as pessoas querem ouvir. Eles falam justamente aquilo que as pessoas querem, não aquilo que as pessoas realmente precisam, que é a verdade de Deus, é a sabedoria de Deus, é a direção da palavra do Senhor. Aí no próprio livro no Evangelho de João, se você abrir lá rapidamente também para a gente pensar aí sobre isso também, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, João capítulo 3, lá a partir do verso 16. João 3,16 é muito conhecido. É um resumo do Evangelho do Senhor, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de um jeito tão fantástico, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Olha que amor tão grande. E aí você pensa, nossa, todo mundo vai abraçar, vai achar lindo. E você hoje tem um monte de pessoas falando sobre amor da maneira mais hipócrita possível. E aí vem Deus oferecendo o maior amor de todos. E ao invés de ser acolhido, recebido, respeitado, acatado, levando a gratidão, olha a continuidade desses versos. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, ou seja, quem não crê em Jesus, quem crê em Jesus não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, quem é a luz? Jesus, graciosamente Filho de Deus que encarnou. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não terem suas obras arguidas, ou seja, suas obras descobertas. Então,
Aí vai dizer: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, aqueles que de fato amam a Deus, que temem a Deus, que obedecem a Deus, que querem de fato viver e seguir a sabedoria de Deus, não tem medo de ir para a luz. Pelo contrário, a gratidão no coração por Deus revelar aquilo que há de ruim em nós, né, e nos moldar e nos ajustar à sua vontade e ao seu plano perfeito de nos fazer parecidos com Jesus Cristo. Mas João também, né, já juntando com isso, ele vai dizer: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, naturalmente, a gente não gosta de ser repreendido. A gente não gosta de ouvir que estamos errados. A gente sempre quer estar certo, a gente sempre quer ter razão, a gente sempre quer vencer, não importa como. Então, isso gera vários conflitos na nossa vida, e isso começa com o próprio Deus. Olha que coisa muito séria, né? É aquele marido que ele acha que ele é o cabeça, ele pode fazer qualquer coisa e não admite o erro, ou não quer que ninguém diga que está errado, e ele começa a levar o barco para afundar ali, mas ele acha que está totalmente no controle. Ou a esposa que também não gosta de ouvir conselhos e acaba também tentando seguir a direção por si mesma, ou um filho rebelde, ou nós em algum trabalho, algum outro tipo de relacionamento, nós temos uma tendência à rebeldia, temos uma tendência a desprezar a sabedoria e a agir de maneira imprudente, errada. E o livro de Provérbios o tempo todo vai trazer aplicações sobre isso aí para nós. Então, nós muitas vezes estamos ocupados demais, nós estamos falando demais, ouvindo de menos, e isso faz com que a gente nem dê bola para a sabedoria. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que resolver isso, eu tenho que ganhar isso e aquilo, eu preciso de mais isso e aquilo. A gente acaba entrando nessa filosofia desse mundo que nos mantém ocupados o tempo todo, distraídos o tempo todo, e nós acabamos não dando ouvidos ou não prestando atenção adequadamente à sabedoria que estende até nós, que grita até nós. Isso é muito ruim. Ouvimos muito pouco. A gente gosta de falar, mas a gente não gosta de ouvir. A gente não quer compreender, entender antes de falar. A gente já quer falar, a gente já quer opinar. A gente está numa geração que todo mundo quer dar uma opinião. As redes sociais estão assim, as pessoas o tempo todo querem opinar. Todos os assuntos que surgem, seja política, educação, saúde, economia, as pessoas, eu preciso dar minha opinião. Como se a opinião dela fosse indispensável para a existência e funcionamento da humanidade. Falam besteira, falam do que não entendem, compartilham muita bobagem. Então nós estamos nessa geração que é apressada para compartilhar, apressada para falar, mas é demorada para ouvir, para se atentar, para refletir naquilo que está fazendo. E, consequentemente, faz parte das formas de desprezar a sabedoria. Então, as escolhas de um coração perdido, de um coração cheio de pecados, são escolhas erradas. Por isso que o homem sem Deus, ele é assim, ele recusa a sabedoria, ele recusa a repreensão de Deus, ele aborrece o conhecimento, eles não preferem o temor do Senhor, ou seja, eu prefiro viver a vida do meu jeito, eu quero seguir as minhas regras, eu sou aquele que acha que eu sei e vira as costas para o Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, aí no verso 30. O segundo ponto que a gente ainda vê aí nesses versos, o verso 26, por exemplo, diz: e aqui é a consequência. Nós podemos escolher os caminhos, mas as consequências não. Você pode virar as costas para Deus, você pode não estar nem aí para a palavra de Deus, você pode escolher a filosofia que você quiser, o seu time de futebol que você fazer, mas as consequências das suas escolhas você não tem como escolher. Porque Deus criou as coisas de tal forma que ou se encaixam de acordo com aquilo que Ele requer, ou então elas vão dar errado. É a peça maior de todas, vamos dizer assim. Nós somos criados para Ele. Enquanto nós não vivemos para Ele, toda a nossa vida vive desequilibrada, vive quebrada, vive bagunçada, como a maioria das vidas estão por causa da rebeldia. Então, olha as consequências de desprezar. Verso 26. Também eu me rirei da vossa desventura, a sabedoria vai dar risada de você. Aquela frase, quem ri por último ri melhor. E Deus, lá no final, a sabedoria de Deus vai rir lá atrás. Porque é como se a pessoa estivesse sendo alertada o tempo todo, mas ela prefere seguir o caminho errado, e quando ela quebrar a cara, a sabedoria vai estar rindo, vai zoar com a cara dela. Nossa, isso parece muita crueldade. Não é crueldade, não. É a justiça de Deus em ação. Deus é justo. E se nós nos rebelamos e viramos as costas para Ele, tem uma conta. Todas as ações da nossa vida, independente da idade, de que fase da vida se esteja, a conta vai chegar lá na frente. Às vezes, e nós sabemos como são as nossas tendências. Tem gente que se tivesse muito dinheiro, se tivesse muita saúde,
se tornaria uma pessoa perigosa para aqueles que estão próximos, porque ela ia achar que ela não tem limites, ela queria agir de todo jeito, ela ia passar por cima de tudo e todos num orgulho terrível. Aí vem Deus e envia uma doença, vem Deus e envia um problema financeiro e amansa aquela pessoa muitas vezes ali para mostrar para ela quem realmente está no controle. Então nós temos essa tendência, né? A sabedoria vai rir de nós lá na frente, rirei da vossa desventura, vindo o vosso terror eu vou zombar de você, eu avisei. Esse é o caminho errado, né? E Deus não é tolo, Deus não está de brincadeira. O verso 28 diz, então me invocarão, mas eu não vou responder, vão me procurar, porém não vão achar. É uma punição de Deus, ou seja, vocês não queriam conta comigo, então eu vou realizar o desejo de vocês. Vocês viraram as costas para mim e acham que vão ser felizes assim, então sigam a rota, mas não tem como. E eu vou lembrar sempre isso, é impossível ser feliz sem Deus. É impossível ter paz sem Deus, é impossível ter tranquilidade sem o Senhor. O verso 31 diz, portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos se fartarão. Ou seja, você vai colher aquilo que você planta. Você vive uma vida de rebeldia contra Deus, não está nem aí para os conselhos de Deus. Vive do seu jeito, faz do seu jeito, age do seu jeito. E acha que você é o iluminado e sabe mais que todo mundo e segue a rota da vida, o final é quebrar a cara, é você se encher dos seus próprios conselhos, mas é tudo vazio. O verso 32, os nécios são mortos pelo seu desvio, os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Se você ler o Salmo 73, Asaf, quando observava os ricos, corruptos, ele achava que não valia, ficou meio balançado. Será que vale a pena servir a Deus? Porque eu sirvo a Deus, passo dificuldades, tenho lutas e tal, e o cara está lá roubando o dinheiro dos outros, está com a casona, está até com a saúde mais ou menos, tem acesso a médico bom, e aí dá aquela sensação de que é melhor seguir aquela rota de sucesso, entre aspas, do que a que está seguindo. Mas aí depois, o próprio Salmo 73, a pessoa pode ler, Asaf vai na casa do Senhor e vai perceber o que está acontecendo com aquelas pessoas de verdade. Elas parecem que são bem-sucedidas quando não são. Né? A impressão de bem-estar leva à perdição. Porque quando o cabra está rico, com saúde e tudo, ele acha que ele nunca vai morrer, ele acha que ele pode se tratar qualquer um, ele acha que ele não precisa de ninguém, ele acha que os dias maus nunca virão. E aí, então, quebra a cara, mas quebra a cara assim com gosto, porque Deus é um Deus justo, Deus não é tolo, né? Deus não está de brincadeira. Então a gente tem uma tendência a pensar que Deus é tolo. A gente tem uma tendência a pensar que a gente pode fazer do nosso jeito, viver do nosso jeito. E no final Deus vai dizer, não, você é um cara legal, pode passar. Não é assim que as coisas funcionam. Deus criou tudo com ordem, com direção, e a sua palavra, o seu Espírito que fazem isso. E se nós rejeitamos isso, nós pagamos um preço muito alto. E por fim, o verso 33, mas, aqui tem um mais, de muita misericórdia esse mais, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que coisa graciosa, né? Depois de descrever bastante a ação da sabedoria e a impiedade dos homens, esse trecho termina dizendo, mas, diferente daqueles que desprezam a sabedoria, diferente daqueles que viram as costas para Deus, diferente daqueles que não querem a repreensão, diferente daqueles que não querem ouvir os conselhos do Senhor, aquele que me der ouvidos, ouvido da sabedoria do Senhor, vai habitar em segurança, em tranquilidade e sem temor do mal. Aqui é importante frisar que é uma regra geral. Quando tememos a Deus, que é o princípio da sabedoria, Ele vai nos ajudar a lidar com a gente, com os nossos bens, com as pessoas que nos cercam, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com os nossos animais de estimação, com nossos empreendimentos, com a nossa vida com Ele, e as coisas vão ser muito melhores do que seriam sem Ele. Então, assim, esse mundo traz sofrimento tanto para aqueles que creem quanto para os que não creem. Mas aqueles que não creem têm um peso muito maior sobre si, que é o peso de não estarem bem com o Senhor, é o peso de estarem em rebeldia contra o Senhor, é o peso da perdição que pode abater sobre eles a qualquer momento por não terem Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus nos seus corações e nas suas vidas. Então, que Deus nos ajude a lembrar disso e que Deus nos ajude a manter nossos ouvidos sensíveis à voz dEle, à direção dEle, porque isso vai nos trazer a segurança real, a tranquilidade real e aquele descanso. Então, assim, mesmo que a gente passe por tribulações, nós passamos por elas assegurados por esse Deus bondoso, que nos consola, que nos fortalece diante das adversidades, que enxuga as nossas lágrimas, que chora junto conosco,
né, que nos direciona o tempo todo. Então, é uma graça muito grande, sem contar que nós encaramos a morte já não mais como uma pessoa que está perdida, mas encaramos a morte sabendo que ela foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, é uma vida muito mais tranquila, é uma vida muito mais em paz, é uma vida que não depende das circunstâncias, é uma vida marcada pela verdadeira sabedoria. Que o Senhor nos ajude a darmos ouvidos, a estarmos sensíveis à sua palavra, à sua sabedoria, porque é a única palavra que nos conduz à vida eterna. Como dizia Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Vamos para onde? Vamos buscar em quem? Só tem Deus. Ou você se submete a Deus, a sua sabedoria, e conhece paz e alegria verdadeira, ou você continua como está muitas vezes e pagará um preço muito alto. E se Deus não tiver misericórdia de você, você pode morrer e ser condenado para sempre. Então, a palavra de Deus, ela não alisa ninguém, ela não brinca com ninguém, ela é muito direta, séria e perfeita nas suas direções, e nós precisamos todos os dias orar: Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê sensibilidade, porque sem sabedoria nós fracassamos em tudo, como temos visto, né? Políticos, celebridades, pessoas no dia a dia agem sem sabedoria, causam problemas de trabalho, podem causar até guerras, desavenças entre famílias, problemas entre pais e filhos, problemas nos casamentos. Quando a gente analisa bem, a gente vê lá a falta da sabedoria. A falta de buscar a direção do Senhor, a orientação do Senhor e, em primeiro lugar, o temor do Senhor, que é o que vai fundamentar a verdadeira sabedoria. Então, que Deus guarde a sua palavra nos nossos corações. Nos ajude a compreendê-la e a colocá-la em prática para a glória dele.